Presbítero Rafael, venha derramar essa porção sobre nós, meu querido. Você está com fome? Você está com sede? Então prepara aí. Coloca a lenha nessa fogueira aí. Amém? Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem mesmo? Prontos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Alguém de vocês murmurou até hoje, desde domingo para cá? Alguém já reclamou, murmurou? Quem murmurou aqui diz amém. Glória a Deus. Ninguém murmurou mesmo ou está com vergonha, está com medo, achando que o pastor vai puxar a orelha? Que eu me recordo que todos nós nos comprometemos até os domingos não murmurarmos e mudarmos, virarmos essa chave e dizer que a gente não aceita mais essa situação. Então ninguém murmurou? Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que pode, se coloque de pé, por gentileza. Abra no livro de João, capítulo 15. A partir do verso 14. Vai nos dizer assim: Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Você que pode nesse momento, curve sua cabeça, ore por mim, ore pela palavra que vai ser derramada aqui nessa noite. Amém? Pode começar orando, para que o Senhor possa entrar no seu coração, possa entrar no meu coração, e para que Ele possa continuar falando nos nossos corações. Sim, Deus, obrigado. Obrigado por cada alma que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui presente nessa noite. Deus, eu oro, Deus, para que nesse momento, Senhor, eles possam dar o coração, Senhor, deles nessa noite, para que o Senhor possa entrar, Senhor, no coração de cada um deles, ó Deus. Deus, eu não vim aqui, Deus, para julgar, nem para condenar, nem para dizer nada, Senhor, mas eu vim aqui, Deus, para ser usado por Ti, Senhor. Deus, me coloca na Tua disposição, Senhor, assim como um dia eu levantei minha mão, Deus, e disse-me, eis-me aqui. Deus, então usa nesse momento, Senhor, como de forma profética, Senhor, para dizer a respeito da Tua palavra, Senhor, e jamais desviar dos Teus caminhos, Senhor, jamais desviar daquilo que o Senhor mandou eu dizer, Senhor. E que eu possa dizer exatamente aquilo que o Senhor mandou dizer, Senhor. Que a Tua igreja hoje possa ser preenchida novamente, Deus. Que nós possamos sair daqui convictos, Senhor, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor continua conosco, que o Senhor continua a falar com a Tua igreja, que o continua abençoando a cada um, Senhor. Que cada um daqui, Deus, possa abrir os seus corações para que o Espírito Santo possa derramar a Tua presença aqui, Deus. Deus, que nesse momento eu oro, Senhor, solicitando para que eles possam abaixar as suas armas, Senhor, para que nesse momento eles possam abaixar as suas armas e que possam deixar a Tua palavra penetrar, Senhor, nesse momento, Senhor. Deus, obrigado. Fica conosco, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. A gente consegue enxergar que Jesus, dando mais algumas das suas instruções aos seus discípulos, Ele ensinando aos seus discípulos. Aqui eu consigo enxergar que aqueles discípulos, mais uma vez, eles passaram de nível. Eles foram para um outro estágio. Porque Jesus vai dizer que eu já não vos chamo mais de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos. Porque tudo que o Pai confiou a mim, eu falei até vocês. Então nesse momento eu consigo enxergar que aqueles discípulos, eles viraram uma chave, eles pularam o nível, eles foram para outro nível.
Agora eles já não são mais servos, eles já não são apenas aquelas pessoas que seguiam Jesus. Eles, a partir daquele momento, eles eram amigos de Jesus, porque Jesus confiava neles. Então o relacionamento de servo foi passado para um relacionamento de amigo. Já não existia mais um relacionamento de servo, e sim de amizade, porque Jesus confiava neles. E eu consigo entender que um relacionamento ele é feito em base de confiança. E aqueles discípulos, eles passaram por tudo aquilo juntamente com Jesus. E Jesus conseguiu ver que eles estavam aptos a passar para outro nível, porque eles passaram por tudo. Então Jesus diz, são eles, é esses que eu vou confiar, é nesses que eu vou acreditar. E Jesus, ele depositou tanta confiança naqueles discípulos, que ele deixou a responsabilidade para aqueles discípulos, que quando ele fosse para o Pai, eles seriam os responsáveis por continuar o que o Jesus deixou aqui. Eles estavam responsáveis por continuar anunciando o Evangelho. E esse tipo de missão você não confia a qualquer pessoa. Esse tipo de missão você não se confia a qualquer pessoa. Esse relacionamento foi mudado. Existem situações da nossa vida, existem coisas da nossa vida que nós não confiamos a qualquer um. Nós só confiamos àquelas pessoas que nós temos no nosso íntimo, aqueles que são realmente nossos amigos. E assim Jesus fez. Jesus, ele confiou àqueles discípulos, olha, agora vocês já não são mais servos, agora vocês já não são mais aquelas pessoas que me seguiam. Não, agora vocês são meus amigos, porque tudo que o Pai falou a mim eu confiei a dizer a vós. E falando sobre relacionamento, um relacionamento ele precisa de mais de uma pessoa. Você não consegue se relacionar consigo mesmo, você não consegue se relacionar sozinho, você precisa de mais de uma pessoa. O relacionamento ele está afirmado na base da confiança. Um relacionamento, você divide os seus melhores momentos. Um relacionamento, você confia, você conta os seus maiores segredos. Você conta os seus sonhos que você tem, suas metas, seus objetivos. Então o relacionamento ele é feito na base da confiança. E com o passar do tempo você vai falando a respeito da sua vida, você vai confiando, esse relacionamento vai aumentando. E um relacionamento ele não é feito da noite para o dia. É preciso você gastar tempo para conhecer, saber se essa pessoa realmente de fato ela é confiável, para saber se realmente vale a pena continuar nesse relacionamento. Então o relacionamento ele tem essas suas características, ele precisa de mais de uma pessoa. Ele é feito na base da confiança. Você conta os seus maiores segredos, você conta os seus maiores sonhos, você acredita. É para essa pessoa que você vai chorar. E é essa pessoa que quando você confia, ela vai dizer o momento que você está certo, o momento que você está errado, porque você confia nela. É um relacionamento que você quer ter para a vida toda. E assim como qualquer outro relacionamento, um relacionamento quer seja conjugal, quer seja um relacionamento de amizade, nós colocamos algumas condições. Nós estabelecemos, digamos assim, algumas, vamos dizer assim, regras. O que seria isso? Nós dizemos, é o seguinte, você só não pode fazer isso comigo, você só não pode mentir para mim. Você não esconde nada de mim. E com isso você ganha a confiança da pessoa. Assim como Jesus fez aqueles discípulos, ele confiou tudo, começou a falar com os discípulos passaram por aquelas condições, e os discípulos passaram, então por isso eles passaram a ser amigos de Jesus. E assim como no relacionamento, seja de amizade, seja de um casamento, você estabelece algumas condições. E essas condições, elas têm que ser seguidas. E um relacionamento, ele só termina quando de ambas as partes, algum dos dois decidiram não fazer aquilo que foi acordado. Então se muitas das vezes você diz assim, é só você não falar mal de mim. Aí de repente você vê que uma pessoa falou mal de você. Então você fala, não tem como eu continuar um relacionamento desse. Não tem como eu confiar a respeito dos meus planos, dos meus projetos para essa pessoa, porque na primeira oportunidade que ela teve, ela falou mal de mim porque existiam algumas condições. E ela não seguiu essas condições. Então o relacionamento ele só termina quando em alguma das partes decide não fazer o que foi acordado. Como assim? A gente tem que parar para pensar que qual foi o primeiro relacionamento? O primeiro relacionamento começou lá no Jardim do Éden, com o primeiro Adão.
onde nós vemos que Deus ele estabelece e dá algumas ordens para Adão, e a única condição que Deus coloca para Adão é que ele não poderia comer do fruto que tinha um conhecimento do bem e do mal. Essa era a única condição. Adão faz o quê? Ele faz exatamente aquilo que foi acordado a não fazer, e ele faz o que não era para fazer. Então ali acabou o relacionamento que ele tinha com o pai, naquele momento. O relacionamento foi cessado, acabou o relacionamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre relacionamento. Um relacionamento com o pai, um relacionamento genuíno. Esse é o melhor relacionamento que nós podemos ter, um relacionamento com Deus. Talvez com o passar do tempo, você fez algumas das condições que você estabeleceu com Deus, você simplesmente você deixou de fazer, e o relacionamento foi perdido. Você perdeu o relacionamento com Deus porque você deixou de fazer as condições que foi acordado. Talvez você um dia disse: Deus, se você me der um emprego, eu nunca mais te deixo, nunca mais largo da tua presença. A primeira coisa que você fez quando teve um emprego foi se afastar da presença do Senhor. Muitas das vezes você disse: Deus, se você me der um relacionamento, eu não te deixo nunca mais. E a primeira coisa que você fez quando teve um relacionamento foi deixar o Senhor de lado. E com isso o relacionamento com o pai foi perdido. Mas eu te digo que ainda dá tempo. Ainda tem como você recuperar esse relacionamento que você perdeu com o pai. E falando sobre relacionamento, o princípio de tudo, a ideia de tudo foi que Deus nos criou para se relacionar conosco. Ele nos criou para isso, Ele nos criou para se relacionar com a gente. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança nos criou. E nós temos a referência de quando a Bíblia nos diz imagem e semelhança, nós já começamos a imaginar que um Deus ele tem perna, braços, cabeça e por aí vai. Mas nós aprendemos que quando Deus ele fala que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, é porque Ele soprou o fôlego de vida em nós. Ele soprou o Espírito em nós. Então quando nós falamos sobre imagem e semelhança, e nós temos que parar para pensar que Deus nos deu uma das habilidades. Algumas habilidades. Quais são essas habilidades? Ele nos deu a habilidade de falar e ouvir. Então nós podemos entender que Deus ele sempre quis se relacionar com a sua criação. O Criador sempre quis se relacionar com a sua criação. Porque quando Ele nos deu o dom de ouvir, falar, é porque Ele queria falar com a gente. Ele queria nos ouvir. Ele queria que nós ouvíssemos Ele. Um relacionamento, e é sobre isso que eu quero dizer. Então você tem que entender que Deus ele nos deu essa habilidade porque Ele sempre quis se relacionar conosco. Ele sempre quis se relacionar com a gente. E outra coisa que nós podemos entender e ver e enxergar a respeito do relacionamento, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele Adão que Deus cria, ele decide o dia então pecar. Todos nós conhecemos essa história. Mas Adão ele decide pecar por conta própria, porque a mulher simplesmente não pegou, nem jogou nada na boca dele, não forçou ele a fazer nada, mas ele fez porque ele quis. Ele decidiu pecar. Então Adão peca, juntamente com Eva. A Bíblia vai nos dizer que naquele momento eles perceberam que eles estavam nus. Porque antes do pecado, antes de existir o pecado, eles viviam numa ótica espiritual. Então o fato deles estar nu não escandalizava eles, porque eles viviam numa ótica espiritual. E quando o pecado entrou, eles perceberam que eles estavam nus. A maldade entrou no coração do homem. E a palavra vai dizer que assim que eles pecam e eles percebem que eles estão nus, e eles se escondem do Senhor, a palavra vai nos dizer que Adão ouviu o Senhor andando. Opa, peraí. Então Deus ele descia todos os dias no jardim do Éden para falar com Adão. O Senhor ele descia todos os dias no jardim para falar com Adão, porque ele queria ouvir Adão, ele queria saber do seu dia, ele queria saber o que ele fez, ele queria se relacionar com Adão. E você acha que ele não quer ouvir você? Você acha que ele não quer ouvir os seus segredos?
Você acha que Deus, o Senhor, Ele não quer saber sobre o seu dia? Às vezes nós achamos que Deus, Ele não quer nos ouvir. O problema é que você tem que entender que você tem que consertar algumas coisas na sua vida para que o relacionamento possa voltar e Ele comece a te ouvir novamente. Então entenda que Deus, Ele descia até o jardim para se relacionar com Adão. Ele queria falar com Adão, Ele queria ouvir sobre o que Adão tinha feito. Isso aqui é mais uma prova de que Deus, Ele se relacionava com a sua criação. E então Deus pergunta para Adão: Adão, aonde está você? E nós aprendemos que quando Deus, Ele pergunta para Adão aonde ele estava, Ele não estava perguntando, falando a respeito do lugar geográfico aonde Adão se encontrava naquele momento. Deus não estava perguntando: Adão, você está atrás de uma árvore, você está atrás de uma montanha, aonde você está? Não, Deus não estava perguntando para Adão no lugar geográfico que ele se encontrava. Era como se Ele estivesse perguntando: Adão, o que você fez? O que você fez? Sabe quando você já errou com seu pai e com sua mãe? E quando ele chama por você, naquele momento você sabe que você fez errado, você fez coisa errada? Simplesmente com o olhar dos nossos pais, nós sabemos que nossos pais estão chateados com a gente. E naquele momento Deus, Ele pergunta para Adão: Adão, olhe para você, o que você fez, Adão? Aonde você está? Pare para pensar o que você fez. Então naquele momento Adão diz que ele percebeu que ele estava nu e quis se esconder da presença do Senhor. Aí ele pergunta: quem disse para tu que você estava nu? Vocês acreditam que Deus não sabia que ele tinha pecado, que ele tinha comido da fruta do bem, do conhecimento do bem e do mal? Sim, mas ele queria ouvir da própria boca de Adão que ele tinha errado. E assim também somos nós. Nós temos que, Deus quer ouvir da sua própria boca que você errou, que o que você fez não foi certo. Ele quer ver você confessando. E com isso, Deus, por amor, expulsa Adão e Eva. Por amor, por amor. Muitas das vezes nós questionamos assim: mas eu não consigo enxergar amor num Deus desse. Eu não consigo enxergar amor num Deus que só corrige o seu povo. Eu não consigo enxergar amor nisso tudo. Mas a gente tem que parar para pensar que se nós temos um cesto de laranja e de repente uma laranja está podre, por amor às outras você vai tirar aquela que está podre de lado. Mas nem por isso Deus deixou de amar aquela que está doente, aquela que está ruim. Mas por amor às outras, Ele decidiu separá-la de lado e cuidar dela à parte. Então entenda que Deus, Ele espera ouvir de você o que você fez de errado. E naquele momento eu consigo enxergar que um primeiro relacionamento, um relacionamento perfeito, foi perdido por conta do pecado. Então nós aqui, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos distancia do Senhor. Adão perdeu o relacionamento. Que relacionamento perfeito foi perdido? Porque nesse relacionamento não existia um ritual, não existia horário, simplesmente não existia outras coisas, não existia um ritual, não existia nada. Era somente Adão e o Senhor. Adão e o Senhor. Um relacionamento perfeito entre o Criador e sua criação. Era somente Adão e o Senhor, a criação e o seu Criador. Não consigo enxergar outro relacionamento perfeito. Não consigo enxergar um culto mais perfeito do que esse, onde o Senhor desce e fala com a sua criação e tem um relacionamento com Ele. Eu não consigo enxergar culto mais perfeito do que esse. Eu não consigo enxergar relacionamento mais perfeito do que esse. O relacionamento mais perfeito foi perdido porque ele errou, ele pecou. Ele decidiu fazer aquilo que foi acordado a não fazer. E um relacionamento é dessa maneira. Quando nós fazemos aquilo que não é para fazer, nós perdemos um relacionamento. E por conta de o pecado entrou na humanidade. E o que eu acho mais lindo é que por conta de todos foram salvos. Nós precisamos entender isso. E então nós podemos ver que toda vez que nós pecamos, toda vez que nós perdemos um relacionamento, existem consequências. E a consequência para Adão foi perder acesso ao Pai.
No momento que Adão peca, no momento que ele peca ali contra o Senhor, o acesso ao Pai, o acesso a Deus foi perdido exatamente naquele momento. Essa foi uma das consequências para Adão. Ele perdeu o acesso que ele tinha ao Pai. Um acesso genuíno, um acesso diretamente com o Pai, onde ele podia falar com Deus. Essa foi uma das consequências da sua desobediência. Entenda que quando você é desobediente à palavra do Senhor, consequências virão. Virão as consequências. Gostaria que vocês pudessem abrir no livro de Êxodo 34. Trinta e quatro, 28. Onde vai dizer assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Aqui nós vemos que o Moisés ele fica 40 dias e 40 noites. E aquilo que eu disse no começo, é sobre gastar tempo. É sobre você gastar tempo na presença do Senhor. Moisés ele decide subir ao monte, ele decide se relacionar com Deus, ele decide falar com Deus, ele separa uma parte do seu tempo e fica diretamente com o Pai. E a palavra nos diz que Moisés ele falava com o Senhor. Entenda, um relacionamento saudável, os dois têm que falar e os dois devem ouvir. Um relacionamento saudável não é só um que fala, os dois falam e os dois ouvem. Muitas das vezes nós estamos num relacionamento dentro da nossa casa e nós falamos: quem dá a última palavra sou eu, pronto, acabou. E às vezes você não quer nem ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então entenda, um relacionamento saudável, um relacionamento, ele tem que vir, ele tem que partir dos dois lados. Você ouvir e você falar, você tem que escutar e você também tem que falar. Os dois, não é um só. Um relacionamento saudável ele é construído dessa maneira. Os dois falam e os dois ouvem. Então Moisés ele decide dedicar parte do seu tempo falando com o Senhor. Muitos de nós dizemos que queremos um relacionamento com o Pai. Muitos de nós falamos que nós queremos ouvir a voz do Senhor. Muitos de nós falamos que nós queremos sentir a presença do Senhor. Mas nós não queremos gastar tempo com Deus. Nós não queremos gastar tempo em particular com Deus. Nós não queremos dedicar parte do nosso tempo em falar com o Senhor, ouvir o que Ele tem a falar a respeito de nós, nem muito menos falar com Ele a respeito das coisas. Entenda, um relacionamento com Deus ele só vai ser sólido, você só vai construir um bom relacionamento com Deus se você dedicar parte do seu tempo em falar com Ele. Nós precisamos dedicar parte do nosso tempo, parte do nosso dia em falar com Deus, em se comunicar com Ele, em ouvir o que Ele tem a dizer a nosso respeito, em ouvir o que Ele tem a dizer, a liberar para cada um de nós. Não tem como você construir um relacionamento com Deus se você não buscar a presença dEle, se você não buscar por Ele. Não tem como. Não existe outra maneira. Nós precisamos se relacionar com Deus. Nós precisamos falar com Deus. E a palavra vai nos dizer também que Moisés, ele falava com o Senhor face a face, como alguém fala com um amigo. Essas são as recompensas daqueles que se relacionam com o Senhor, se dedicam ao Senhor, falam com o Senhor. Eu não consigo enxergar a recompensa maior do que você está falando com o Senhor. Ele está te ouvindo. Não tem recompensa maior, igreja. Não tem. Não tem recompensa maior do que essa. Não tem. Essa foi uma recompensa que Moisés ganhou. Ele falava face a face com Deus, como alguém fala com um amigo. Imagina você andando pelas ruas, e imagine você na sua casa, imagine você no seu trabalho,
E Deus falando contigo. Pode os outros achar que você é louco, mas fale que você está falando com o Senhor. Entenda que Deus, ele não está preso num lugar. Entenda que Deus, ele não está preso num objeto. Entenda que Deus, ele não está preso somente num lugar. Deus, ele está presente em todos os ambientes. Então, se você estiver no seu trabalho, você pode parar ali e falar com Ele. Você estiver na sua casa, você pode parar ali e se relacionar com Ele e falar com Ele, ouvir o que Ele tem a dizer sobre você e dizer o que ele pensa a respeito de você. E você andar pelas ruas e simplesmente estar ouvindo a palavra do Senhor. E os outros podem te chamar de louco, mas você fala: eu sou louco, mas eu continuo falando com o Senhor. Eu continuo amando o Senhor. Eu continuo seguindo o Senhor. Sabe quando você conhece uma pessoa, e eu costumo dizer, tem gente que dá até risada quando você sente aquelas borboletas na barriga. Quando você encontra uma pessoa que você ama, que você gosta. Como eu sentia quando eu vi minha esposa pela primeira vez, foi esse sentimento que eu tive. E eu te digo que o sentimento que você vai ter quando você se relacionar com o Senhor vai além disso. Vai muito além disso. Quando você dedica a parte do seu tempo, quando você se dedica em ter um relacionamento com o Senhor, vai além desse sentimento. Quando você menos dá por si, você está rindo. Quando você menos dá por si, você está com espírito de alegria. Quando você menos dá por si, você verifica que aquela tristeza foi embora, já não há mais tristeza, só é alegria, porque você anda se relacionando com o Senhor. Independente da dificuldade, você sabe que o Senhor, ele anda com você, ele está com você, e você entende isso. Esse sentimento é bem maior. Quando você menos dá possível, você está chorando na presença do Senhor, chorando de alegria, chorando porque independente da circunstância que você esteja, Deus está com você. Ele não vai te deixar. Mas isso é feito, esse relacionamento é feito com alguns pilares. Nós precisamos se relacionar com Deus, igreja. Nós precisamos correr para ir se relacionar com Deus. Não perca tempo. Não deixe para amanhã para se relacionar com o Senhor. Não deixe. Não deixe, igreja. Agora eu queria chegar numa parte central. Como é que vocês têm ideia, vocês sabem como é que nós recuperamos um relacionamento que foi perdido? Alguém tem ideia? Como se recupera um relacionamento que se foi perdido? Alguém de vocês tem ideia como é que a gente recupera novamente aquilo que se foi perdido? Não? Então vamos lá. Vamos abrir no livro de João 17. João 17, 5. Vai dizer assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem consegue aqui enxergar que Cristo, ele abriu mão? Ele abriu mão do que ele tinha, ele abriu mão da sua glória, para que ele pudesse descer à terra em forma de homem, para que ele pudesse passar por tudo que ele passou. Por quê? Eu não disse que o primeiro Adão, ele perdeu o relacionamento que ele tinha com o Pai? E todos pecaram por causa de Adão. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Mas por meio de um, todos seriam perdoados dos seus pecados. E para se voltar a um relacionamento que se foi perdido, você tem que abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E Deus simplesmente, ele abriu mão da sua glória,
para que nós pudéssemos ter um relacionamento novamente com Deus. Talvez você vai ter que abrir mão da sua hipocrisia. Talvez você vai ter que abrir mão da sua idolatria. Talvez você vai ter que abrir mão dessa fornicação. Talvez você vai ter que abrir mão de tudo que você anda fazendo de errado, para que você tenha novamente um relacionamento com o Pai. Você vai ter que abrir mão, deixar de lado tudo que você faz de errado, para que esse relacionamento possa voltar. Sabe quando muitas das vezes nós erramos com uma pessoa e ela fala assim: eu estou disposta a te perdoar se você abrir mão disso que você está fazendo. Se você abrir mão disso que você está fazendo, eu estou disposto a te perdoar. Eu sou disposto a passar uma borracha em tudo que aconteceu. Mas tem um negócio, você tem que mudar. Mas eu vou mudar no quê? Na sua avareza. Você tem que mudar o seu jeito de ser, na sua hipocrisia. Muitas das vezes então nós vamos ter que abrir mão. Abrir mão para que o relacionamento possa voltar novamente. Nós vamos ter que abrir mão para que o relacionamento possa voltar como ele era antes. Nós vamos ter que deixar algumas coisas de lado, isso é fato. Deixar o pecado de lado. Muitas das vezes nós pecamos e não deixamos o pecado de lado. E te digo que pecar é bom, porque se pecar não fosse bom, ninguém ia pecar. Todos estão sujeitos e querem pecar, porque o pecado de certa forma ele é bom. Mas eu te digo que 5 minutos de prazeres não se compara com 1 minuto na presença, na glória do Senhor. Então entenda, esses minutos que você joga fora, longe da presença do Senhor, não se compara com 1 minuto que você passa na presença do Senhor. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu pecado, para que você possa construir novamente esse relacionamento que você perdeu com Deus. Você vai ter que deixar esse pecado de lado, para que o relacionamento com Deus volte novamente. Você vai ter que abrir mão exatamente disso que passou pela sua cabeça nesse momento, que te afasta e que te separa da presença do Senhor, para que esse relacionamento volte novamente como era antes. E tem mais uma coisa para esse relacionamento voltar ao normal. Lá em Mateus 27, não precisa abrir, em Mateus 27, onde todos nós conhecemos, muito de nós, se não todos conhecem esse versículo, onde a palavra vai nos dizer que Jesus, Ele entrega o seu Espírito. Está consumado. A palavra nos diz que naquele momento em que Jesus Ele entrega o seu Espírito, o véu do santuário se rasga. O véu do santuário se rasga. O véu do santuário rasgou de cima a baixo. No momento que Jesus ele entrega seu Espírito, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. E o que isso está dizendo? Aquilo está simbolizando que o acesso ao Pai voltou novamente. O acesso ao Pai está livre novamente por meio de Jesus. Aquele acesso que foi perdido por causa de Adão, o acesso que foi perdido por conta que Adão pecou lá no passado, lá atrás, voltou novamente com Jesus. Quando Jesus entrega a sua vida, quando Jesus ele entrega seu Espírito, e o véu se rasga de cima a baixo, simboliza: ei, o acesso ao Pai está aqui, ó, por conta de mim, porque eu entreguei a minha vida. O acesso voltou novamente ao Pai. O acesso está livre. Antes somente o sacerdote poderia entrar na tenda do encontro para falar com o Senhor. E Jesus fala: o acesso está novamente ao Pai. É como se Jesus fizesse uma ponte ali naquele momento, onde foi por conta do pecado que Adão ele gerou, por conta do pecado que Adão fez naquele momento. É como se formasse um abismo entre nós e Deus, nos separando do Senhor. E quando Jesus ele entrega a vida dele naquela cruz, ele faz uma ponte que nós temos acesso novamente para o Pai. Então o acesso ao Pai está de volta por conta de Jesus. Jesus ele deixou a sua glória.
para que o acesso voltasse. E o acesso ao Pai, o relacionamento com o Pai, só vai voltar por meio de um perdão. E o perdão veio por meio de Jesus. Então, embora você fale que ninguém te ama, Deus, Ele te ama porque Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Ele entregou o seu Filho para que o acesso voltasse novamente. Um pecou, e Ele deu a vida do que Ele tinha de melhor para que o acesso voltasse ao Pai novamente. Jesus naquele momento, Ele não se importou para o que estavam falando, Ele não se importou para a zombaria, Ele não se importou para o que estavam dizendo, simplesmente Ele estava firmado, olhando para o dia de hoje que você estaria aqui, convicto, querendo que o relacionamento voltasse novamente com o Pai. Então, você vai ter que abrir mão disso que você está fazendo, você vai ter que abrir mão do pecado, você vai ter que abrir mão disso que você está fazendo, para que, e então Jesus, Ele vai te perdoar, e o acesso a Deus vai voltar novamente. Como que vocês não conseguem enxergar amor num Deus maravilhoso? Gente, assim como é dito, como o pastor diz, esse Deus não é gente. Quem tem coragem de entregar o seu filho, por amor daqueles que estão perdidos, por amor daqueles que pecam, por amor daqueles que erram? Eu não consigo enxergar outro amor maior do que esse. Um amor genuíno, um amor puro, um amor verdadeiro. Não tem como. Igreja, eu gostaria de deixar 3 coisas aqui que nós precisamos para que esse relacionamento ao Pai volte novamente. Precisamos ter arrependimento, precisamos abandonar os nossos pecados, aquilo que nos afasta do Senhor, e precisamos perdão. Talvez esse perdão é que você tem que perdoar uma outra pessoa que te magoou. Talvez uma pessoa te magoou e você ainda não conseguiu liberar perdão. Você vai precisar perdoar essa pessoa. Difícil? Deus está me cobrando demais a respeito de eu liberar perdão por uma pessoa. E eu tenho orado, eu tenho aprendido com o pastor que eu preciso orar por essas pessoas, que então eu vou começar a amá-la. Então o perdão vai vir, e cada dia mais eu tenho entendido isso, e eu falei assim, não, eu vou pedir perdão, porque essa pessoa ela me magoou de uma forma que, gente, vocês não têm ideia, mas eu preciso perdoar, e Deus, Ele está me desconstruindo, e à medida que passa os dias que eu vou orando, aquele sentimento já não fica mais. Então, se eu quiser ter esse relacionamento de volta, eu vou precisar perdoar. Talvez para você ter esse relacionamento de volta, você vai perdoar aquela pessoa que te magoou, que te feriu. Passar a borracha, esquecer. Vocês acham que não foi difícil para Jesus? Toda a humilhação que Ele passou, vocês acham que não foi? Não tem humilhação maior. Mas por amor, Ele passou por tudo aquilo. Por amor. E nessa noite, Ele está te dando a decisão de você escolher se você quer que o relacionamento volte novamente. Ele está deixando a decisão na sua mão. Ele sabia que ele não podia desistir. Ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo, senão o acesso ao Pai não voltaria. Ele está te dando essa chance nessa noite. Ele está te dando mais uma chance nessa noite, de você se decidir se você quer se relacionar com Ele ou não, se você quer viver os seus dias com Ele ou não. E eu volto a repetir, esse vazio que você sente dentro de você, só Jesus pode preencher. O que você sente dentro disso que está dentro de você,
Dinheiro não preenche, carro não preenche, casa não preenche, um bom emprego não preenche, um relacionamento não preenche. É só Jesus que pode preencher o vazio que está dentro de você. Porque você pode ir para as suas noitadas, você pode ir para os bailes, você pode ir para as baladas, e naquele momento que está tudo bom, está tudo certo, quando você vai para a sua casa, você dorme, você acorda, aquele vazio vem novamente dentro de você, bate aquela tristeza novamente dentro de você, porque o pecado é isso que ele faz com você, ele te deixa sujo, e só Jesus pode te limpar, só Jesus pode te limpar. Então ele está te dando essa chance novamente nessa noite, para que você possa se decidir e andar com ele, porque esse vazio que você sente, essas coisas não preenchem, é só Jesus que pode preencher o vazio que está dentro de você. A partir do momento que você se entregar totalmente para ele, entregar realmente, de fato, a sua vida. Quando você entregar a sua vida, você já não tem ela mais como preciosa, porque você confiou no Senhor a sua vida. Então Deus, ele vai fazer o que é melhor para você. Entenda o que Jesus fez para que o acesso voltasse novamente ao Pai. Entenda. Muitos de nós às vezes não queremos abrir mão das coisas que nós temos, que nós possuímos, por amor a outra pessoa. Quem aqui, principalmente os pais, hoje eu consigo entender um pouquinho, é pouco, bem pouco mesmo, comparado ao amor que Deus sente por nós. Sendo pai, quão difícil foi abrir mão de tudo por amor. Então Jesus, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua glória, para que nós pudéssemos ter essa recompensa, para que o acesso ao Pai voltasse. E hoje eu abro mão de algumas coisas para que eu possa ver um sorriso no rosto do meu filho. Eu abro mão de algumas coisas pelo meu filho, pela minha família. Então hoje eu consigo entender um pouquinho, nem se compara, não chega perto. Agora imagine Jesus. Entenda, Deus está dando mais uma chance para que você possa se relacionar com Ele de novo. Ele está te dando essa chance. Amém? Você que entendeu tudo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração nessa noite, você que entendeu aquilo que Deus liberou, se coloque de pé. Vamos estar orando nesse momento, vamos estar entregando nossas orações, vamos estar entregando nosso coração para Deus, convictos de que Ele pode nos curar. Na medida que você deixa Deus entrar no seu coração, você vai começar a ser parecido com Ele. Às vezes você diz, mas eu não consigo mudar, eu ainda continuo o mesmo. É porque você ainda não deu oportunidade para Deus entrar na sua vida. Porque você ainda não deixou Deus entrar e trabalhar na sua vida e fazer com que você mude. Sabe aquele relacionamento que simplesmente está só você e Deus? E quando você começa a orar, a falar com o Pai, tudo que está à sua volta, você se esquece de tudo. Você se esquece dos seus problemas. Você se esquece daquilo que você está sentindo, da dor que você está sentindo. E é sobre esse relacionamento. Busque por esse relacionamento. Um relacionamento de intimidade. E nesse relacionamento o Pai quer falar com você. Deus quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar com você. Aquele que foi perdido por causa de Adão, Jesus, ele entrega a sua vida e o acesso está aí. O acesso voltou novamente ao Pai. Não perca essa oportunidade. O acesso voltou. Se entregue a Deus. O acesso voltou. Fale com Ele, converse com Ele, fale com Ele. Seja recompensado em ouvir a voz dEle, em poder ouvir os seus passos. Entenda o que aqueles discípulos entenderam, o que João entendeu. Eu oro para que nós possamos entender o que João entendeu, o que Pedro entendeu, o que Tiago entendeu. Porque isso tudo vai além de riquezas, vai além de um trabalho, vai além de um carro, vai além desses bens materiais. O Jesus que eu apresento para você é um Jesus que pode mudar a sua vida. É um Jesus único, Jesus verdadeiro, que pode te transformar, te tirar da onde você está,
te dar a vida eterna. Se entregue sem medida. Se entregue sem reservas para o Senhor.